naturalistas de olho nos povos indígenas, de olho no cinema. Estamos com dois cineastas que registraram recentemente a situação dos povos indígenas. O Vansan Carelli, que é coordenador do projeto Vídeo nas Aldeias, que forma cineastas indígenas, e o Tiago Torres, que é o diretor de O Mestre e o Divino. Primeiro, Vansan, eu queria que você desse uma geral no Vídeo nas Aldeias, assim, para entenderem, para o internauta entender como é que é. Eu vou até colocar aqui para facilitar a lista do próprio site, videonasaldeias.org.br, dos realizadores indígenas já formados pelo projeto. Foram algumas dezenas de pessoas, né, e de etnias também, né, enfim, contempladas no projeto. Uhum. É isso. Muito rapidamente, o Vídeo nas Aldeias nasce. Por que nasce em 86? A meados da década de 80 surge o VHS, que foi uma revolução tecnológica que popularizou o vídeo no mundo, né? E o vídeo, nesse momento, foi apropriado pelos movimentos populares, né? Movimentos de autoconstrução, enfim, todos os movimentos de organização popular, né, começaram a utilizar o vídeo para os seus próprios registros, e eu resolvi fazer isso com os índios, né? Então, começou como um experimento, né? E a ideia era filmar no início, filmar e mostrar aos índios a possibilidade de criar sua própria imagem. E eles adoraram isso, né? E a coisa cresceu porque dava oportunidade aos mais velhos de provocar movimentos de revivência de coisas que estavam esquecidas, de coisas que não se praticavam mais, né? Então eles se sentiram extremamente entusiasmados com essa possibilidade, não é? E aderiram a esse projeto de uma maneira muito entusiasmada. Depois a gente percebeu que o surgimento da mídia nativa era um movimento planetário, principalmente dos povos nativos do primeiro mundo, né, como se dizia naquele momento, né? Os Sami dos países nórdicos, Suécia, Finlândia, né? Os Maori na Nova Zelândia, os aborígenes na Austrália, né? E que, portanto, era um movimento de apropriação dessa tecnologia, e países como México, Brasil, Bolívia começaram a capacitar gente, e a gente entrou nessa, de formar-se, realmente passar, depois do momento experimental, passar a câmera realmente e formar cineastas indígenas. O que tem sido cada vez mais divulgado e é uma coisa que hoje tem ido filmando no Brasil todo, né? Só fazendo um link aqui, para o caso extremo dos Guarani Kaiowá, ter um celular e poder filmar o cara com um revólver em punho atirando em cima da aldeia é fundamental. Aí é literalmente a câmera com uma arma de defesa, pelo menos, né? E jogar na rede social e fazer chegar a gente, né, uma guerra que o Brasil não sabe o que está acontecendo. Você diria que é mais conhecido, o projeto Vídeo nas Aldeias é mais conhecido internacionalmente hoje do que nacionalmente? Olha, hoje o projeto está sendo cada vez mais conhecido, né? Mas uns anos atrás era muito mais conhecido internacionalmente do que no Brasil. Nessa lista aqui, você poderia citar dois casos, né, de indígenas que estão até hoje mais envolvidos com o cinema, ou que fizeram registros particularmente importantes? Olha, você tem aqui o Ariel Ortega, né, e lá em cima deve ter a Patrícia Ferreira, dois índios Guarani do Rio Grande do Sul, né, que estão trabalhando desde 2007, fazendo belíssimos filmes. Você tem o Kamikian, que é o nosso índio ninja, né, que transmite em streaming as manifestações dos índios em Brasília, enfim. Você tem
Divino está aqui em cima. Divino, Chavante ali. Divino, um dos primeiros alunos do projeto, que segue fazendo seus trabalhos. Enfim, tem muita gente aqui. O Zezinho Yuber, aqui, se você subir um pouquinho mais, hoje ele é secretário de Estado para Assuntos Indígenas no Estado do Acre. Né? Entrou para a política. Bebitos, a Xaninca, o Inti, hoje é uma liderança da Associação Terra Indígena de Xingu. Né? Muitos deles fizeram também carreira política porque pelo status, não só o status que eles ganharam pelos filmes que eles fizeram sobre os seus povos, né? Como o amadurecimento que eles tiveram, né? Viajaram o mundo, festivais, conheceram outros povos indígenas em outros países, enfim, alargaram seu entendimento, né, da sua condição e acabaram virando ou lideranças importantes do movimento indígena, né, ou até uns que estão na política. Né. Tem muitos, tem os Kaxinawá, enfim, tem os Wamiri Atuari, fizeram filmes lindíssimos. Tem muita gente que não está aí também. Muita gente que não está nem... E tem outros que deixaram. Né? E tem, Vansan, os filmes produzidos pela equipe não indígena, né? A equipe do projeto Vídeo nas Aldeias, entre eles Thiago Campos Torres, que está fazendo, né, a estreia agora do seu filme. E como que foi como você entrou no Vídeo nas Aldeias, né? E, enfim, qual a importância do projeto para a amplificação? Olha, eu tava cursando Ciências Sociais, com especialização em Antropologia, quando caiu meio que na minha mão, por acaso mesmo, 2 filmes do Vídeo nas Aldeias, o Yanquá e o Das Crianças Ikipeng para o Mundo. Esse Das Crianças Ikipeng para o Mundo é uma videocarta feita apresentando uma aldeia indígena, Ikipeng, apresentando para o mundo sua aldeia e pedindo respostas. No momento onde eu estava trabalhando com os meninos de rua, me interessei imediatamente por parar de fazer documentários e mergulhar na formação, o que acabou me fazendo me aproximar do Vídeo nas Aldeias, assim. E é isso, me considero uma pessoa muito sortuda de poder ter conhecido esse mundo de uma forma, o mundo indígena, né, de geral, porque desde então, faz o quê? Uns 12 anos, 13 anos que eu trabalho no Vídeo nas Aldeias, e eu pude conhecer esses lugares, né, através de uma relação de parceria de uma vez. E assim, eu me dou conta de que é isso. Eu tinha 21 anos, estava na universidade e não tinha noção assim, do que existe, do que existia naquele momento no Brasil. E ainda me deparo com um projeto onde os próprios indígenas estavam contando o seu mundo. Né? Eu digo que eu entrei num momento onde o Vídeo nas Aldeias estava entrando numa fase áurea, que era quando a gente teve um ministério que estava reconhecendo a necessidade de se difundir, né, o apoio à produção cultural brasileira, reconhecendo a diversidade do povo brasileiro. E aí, assim, seguindo até o que o Vansan falou, o VHS possibilitou uma coisa naquele momento. O momento onde eu entro é onde o laptop começa a se tornar alguma coisa poderosa o suficiente para fazer edição e acessível. E a segunda revolução foi a digital. Que é quando eu entro, né? Eu ainda peguei o finalzinho do VHS, mas comecei na entrada do digital. Então eu vou para dar o primeiro curso assim, sistemático mesmo de edição não linear digital, que é para o Divino de Serelahu, que é um dos primeiros alunos do Vídeo nas Aldeias, onde, enfim, começo aí uma história com ele, uma parceria que acabou se desdobrando nesse filme. Mas, assim, outras tantas relações, e até para dizer que eu acho que das mais relacionadas aqui ao seu programa, eu acho que é a relação que eu pude vivenciar com os índios Axaninca, no Acre, que são índios que assim, o meu primeiro trabalho com eles em 2004 foi editar um filme de um trabalho de 8 anos, né, que eles vinham fazendo, registrando com VHS, depois entrando na era digital, um processo de retomada de terra, expulsão dos fazendeiros vizinhos que invadiam
para roubar madeira legal. Isso tudo registrado em vídeo. O processo de começar a repovoar espécies extintas na terra deles e reflorestamento. Hoje, acho que uns 20 anos depois desse início desse processo deles, se você vai lá hoje, você não acredita no que você vê. Uma floresta que você diria que tem 100 anos de idade, é extremamente produtiva, e eles hoje gerenciam um espaço que é uma espécie de micro-universidade chamada Saberes da Floresta Iorenca, e gerenciam também um fundo de mais ou menos 6 milhões para formar ribeirinhos no entorno a produzir de uma forma sustentável, para produzir excedente, para gerar polpas, etc, etc. E a gente sempre acompanhando este processo através da formação para os registros, para os filmes. Enfim, desse projeto aí você pode conhecer um filme bem interessante que chama A Gente Luta, Mas Come Fruta. Depois você pode ir procurar, ele está integral na internet. Inclusive a gente vai aqui mostrar uma reportagem do Observatório, uma notícia sobre povos Guarani do sul de Santa Catarina. Eles utilizaram 639 plantas da Mata Atlântica. Foi um documento, uma pesquisa feita por arqueólogos da Universidade Federal de Pelotas. Então a agrofloresta não começou com brancos, né? Ela começou com os povos indígenas aqui no Brasil. Vamos ver um trecho do Mestre e o Divino, que é o filme do Tiago, então. Chegamos finalmente ao coração de um mundo inteiramente desconhecido. Avistamos as malocas dos índios mais bravios do Brasil. Localizado o aldeamento, será fácil atingi-lo por terra, desde que os índios consintam. A partir de 1945, a marcha para o oeste chegou nos Chavante. Expulsos à bala pelos fazendeiros e dizimados por doenças devido aos primeiros contatos, um grupo de Chavantes foi abrigado pela missão salesiana de Sangradouro. Neste grupo estavam os avós e os pais do Divino. Veio a Ciremoia, 1953 na terra. Tapari, Havima, Matewe, Neha, Onitore Havima, Aihutuwe, Havama da Siwaju, para Bubuma, Neha, Pai Salvador, Papa, Tawama, Moe, Torowale, Ama Wito, Nea Chup da Toma Marahi, Ma Avaruna, Masaprinha. Durante Cício Putera, torna Curcoelho. De manhã cedo, 9 horas, veio o cavaleiro. Estava arco na minha mão. Adolescente não chota arco. Arco está na minha mão. Aí papai me chamou. Filho, esconde. Esconde debaixo do pau. Finando, tio, irmão do papai, foi na frente, perguntando: de onde vem? Eu estou interpretando, traduzindo português. Em Chavante, falando. Assim. E Morichurra! E Wamurinha! Também no seu oba! Aí, padre desceu. Sapão preto, bonito, vestido comprido. Padre levantou a mão. Acha que ele deu oração. Ele deu oração assim, eu lembro tudo. Anzima te graças, onipotente Deus, pro universo, benefício tois, que ao que vier te resina, século. Amém.
lá na Alemanha, na casa dos padres salesianos, também chegava um jornal. E então eu lendo, de repente, a palavra Chavante, estava aí, bem grosso. Então estavam falando aqui, desse lugar que chama Chavantina, e que lá haveria, era em 52. Então, que em Chavantina havia os primeiros contatos com Chavantes, é um padre que falava disto, explicando tudo, e no fim ele diz, a colheita é grande, mas não tem trabalhadores. E foi mais ou menos 10 dias, ele me chamou e disse, olha, aqui a carta dos superiores, você pode ir para o Brasil. Eu lhe digo, olha, eu digo toda sinceridade, para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Esta notícia, né? Porque eu já tinha lido bastante sobre o Brasil e tudo mais, e Brasil era Brasil, sabe? É um país, que era o Brasil? Sabe que é o Brasil, mais do que eu, né? Não. O que era o Brasil para você lá? Para mim? Quando você estava lá? Sim, para mim era um país gigante, que tinha tudo, e também ainda tinha muitos índios para ser convertidos. Então, Tiago, o Brasil é um país muito grande, com muitos índios para ser convertidos. Essa que é a ideia. Como que você observa essa movimentação? Comparando com hoje, inclusive, né? Hoje temos o fenômeno dos evangélicos neopentecostais fortes nas áreas indígenas. Esse é um processo que a gente continua vendo muito em vários lugares onde a gente vai, a chegada de novos missionários, agora evangélicos. Não sei, esse filme, assim, ele pareceu para mim, como diz o Carlos Fausto, ele é um grande achado mesmo, esse filme. Eu vejo como um tesouro encontrado, e algumas pessoas que assistiram esse filme ficaram me falando que a pessoa saiu do filme e no dia seguinte acordou com a impressão de ter visto imagens de 1500. Né? Assim, eu começo a fazer esse filme, né, assim, muito intrigado na relação entre o Divino e o Adalberto, porque num determinado momento surge esse acervo do material, esse material filmado pelo Adalberto, e completamente desconhecido, guardado, um arquivo impressionante que está mostrando todo o processo da catequização de uma forma extremamente zelosa, muito bem cuidada, muito bem feita tecnicamente falando, e em paralelo a isso, uma relação, que você está vendo aqui a relação entre os índios e os missionários, mas na atualidade a relação entre dois cineastas, que é o nosso universo, é o mundo do cinema. Então, assim, o filme ele foi acontecendo, na verdade, ele surgiu como uma espécie de urgência, que era resgatar esse acervo, transformar esse acervo em público, sabe, conseguir ter acesso a esse material, que os índios pudessem ter acesso a esse material. Mas na medida que a gente vai conhecendo esse material, vai conhecendo as pessoas, aqui está o Divino, por exemplo, criança, e a gente vai descobrindo a relação entre esses dois personagens, é como se a história passada começasse a ganhar vida ali na relação dessas duas figuras. E aí a gente se dá conta de que é uma relação que não é simples, não é uma relação tão clara de índios, não trata-se de índios aqui dominados, né, escravos, nem nada disso. Assim. Trata-se de índios que, você botou ali um trecho, que é os pais do Divino contando como que foi a chegada deles, eles estavam fugindo da bala pelos fazendeiros que estavam vindo na marcha para o oeste, e esse povo, esse grupo especificamente de Chavante, provavelmente poderia ter sumido do mapa se não fosse um acordo que o Vassan contou, acho que aqui muito bem, né, que quando não há resistência, coloca-se os missionários. Então, eles são acolhidos então nessa missão e foi a sobrevivência deles. Então, o que a gente vê no discurso dos Chavante é uma eterna gratidão por terem sido recebidos aí, e o que a gente percebe é evidente, assim, você tem dois lados que
têm as suas necessidades de jogar os jogos que eles precisam jogar para coexistir numa situação onde acho que foi a situação que foi possível ali para eles, entendeu? E ao mesmo tempo, por exemplo, nesse momento aqui, o Adalberto está lamentando o fato de que pressões internacionais fizeram com que os salesianos no Brasil inteiro parassem com aquela tamanha opressão, a gente poderia chamar, tamanho domínio, tamanho controle sobre a cultura dos índios, que foi uma cultura que, antes da missão de Sangradouro, era uma cultura do massacre cultural, né? A cultura indígena era o demônio. E um segundo momento, que é o momento aqui de Sangradouro, após o segundo Concílio Vaticano, a ideia é procurar Jesus na cultura dos índios, né? Justamente para você agora não estar com uma visão de massacre cultural. E agora aqui o que acontece é que o Adalberto está lastimando, que hoje quem é diretor da escola são os índios, eles acabam aqui a aula, voltam para casa, não estão naquele controle do trabalho, então ele acha que os índios hoje são vagabundos, ele usa ali, você acabou de falar ali. Então, é isso, a gente vai vendo, contando uma história, simplesmente nada mais. A cabeça do colonizador, né? Acho que vai ensinar os índios a trabalhar, regular a vida dos índios, né? Os rituais viram brincadeiras, assim que o SPI chamava, né? E que atrasa o trabalho. Enfim, entra a cabeça do colonizador, né? Que vai repaginar, reformatar a cabeça dos índios né? Hoje a Igreja Católica já fez o seu meia-culpa, né? E hoje quem faz isso são os evangélicos, né? De uma maneira extremamente virulenta, né? Nos anos 81, né, uma denúncia no Tribunal Russell na Holanda, né, os salesianos são condenados por etnocídio, né, e a grande técnica da colonização são os internatos. Você pegar as crianças, isso foi muito feito no Canadá, enfim, no continente americano todo, né, na Austrália, né, você sequestra as crianças, isola eles ficam no internato, né, aprendem português, tal, e vão esquecendo. Quando voltam, já nem falam mais a língua do seu povo, né? Então, nos anos 80 foi fechado todos os internatos salesianos no mundo. Portanto, temos pedaços da história do Brasil, né, Vansan? Como fazer esses vídeos, esses documentos chegarem a mais gente, por exemplo, na rede escolar? Existe alguma possibilidade efetiva de que mais gente veja os filmes do Vídeo nas Aldeias? A lei que tornou obrigatório o ensino das questões dos afrodescendentes e dos povos indígenas em todo o sistema educacional público do Brasil, né, está sendo implementada devagar, né, mas precisa ser implementada, e essa é a brecha, né? Recontar a história do Brasil na perspectiva dos vencidos, né, e que hoje são uma referência para a gente repensar a crise ambiental e o desastre social que é o capitalismo no campo e no planeta. É por aí, Thiago? Além disso, assim, acho que o Vídeo nas Aldeias vem se inserindo justamente num mundo mais ligado ao cinema, tanto porque viemos, acho que dominando um pouco melhor a linguagem e os filmes vêm sendo aceitos muito bem em festivais que têm importância muito grande, então acabamos também encontrando fundos ligados e direcionados ao cinema, como é, por exemplo, o caso do Mestre Divino, que tem um apoio do governo do estado de Pernambuco para essa distribuição, que no primeiro momento é nas salas, no meio comercial, onde vai ser visto agora a partir de quinta-feira no Brasil todo, São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, enfim, várias cidades, seguido de uma distribuição alternativa em redes sociais, em cineclubes, etc. Mas, assim, o Vídeo nas Aldeias tem um histórico já também de parcerias com distribuições nacionalmente em escolas, a princípio indígenas, e escolas estaduais.
através também de financiamentos voltados para isso. Acho que a missão para nós do cinema é repovoar o imaginário brasileiro com a questão indígena, extremamente ausente, invisibilizada. Estrangeiros em seu próprio território. De Olho nos Ruralistas é um observatório do agronegócio no Brasil. Temos um site www.deolhodosruralistas.com.br com atualização diária. E este programa de Web TV quinzenal. A gente vai encerrar o programa de hoje com uma música do Rui Sposati, que é jornalista e músico. Agradeço a presença do Vincent e do Thiago. E o Rui Sposati é músico e jornalista, e ele fez uma música sobre Dourados State of Mind, que mostra bem o mundo do agronegócio ali no Mato Grosso do Sul. Morar na faixa de Gaza aqui, seguranças bem treinados, tiro de ação, reflexo aqui.